Vamos começar então. Muito bem, pessoal, então sejam bem-vindos à videoaula da parte 3 do capítulo 8. Capítulo 8 do livro Linguagem C, que é o meu livro de programação básica em linguagem C. Então aqui no meu blog, cv.antonello.com.br ou entra em antonello.com.br, direciona lá para o meu site de professor, você vai encontrar esse meu blog. E aqui do lado direito tem aqui um destaque o livrinho, ou senão você vem aqui no menu livros, linguagem C. Então vai ter aqui o livro com todas as videoaulas desde o início aqui, tá certo? E você pode baixar o PDF gratuitamente. É um livro completinho, tem ISBN, tem tudo registrado e é totalmente free para você estudar a linguagem C. Além disso, a grande vantagem do livro é que ao final de cada capítulo, nós estamos indo agora aqui para o capítulo 8, então, ó, vetores e matrizes, página 96. Vou dar um Ctrl F 96, não deve ter muitos 96 no livro. Ó, foi, tá aqui, ó. Então aqui, ó, capítulo 8, vetores e matrizes. Então, aqui voltando para o capítulo 7, veja, nós temos vários exercícios aqui do capítulo 7, que é o capítulo sobre funções. Você pode fazer os exercícios e além então de em cada capítulo você ter as videoaulas no canal do YouTube, que você acessa aqui também no canal do YouTube nesse link, certo? Ou procura lá por Ricardo Antonello no YouTube, você vai achar o meu canal. Você vai ter então dentro do canal do YouTube essas questões resolvidas. Então aqui você vai encontrar vários vídeos e aqui, ó, resolução da questão 8.1 do livro Linguagem C e vai ter videoaulas daí do livro e tudo mais. Então você tem essa vantagem de conseguir ver as questões aí também, certo? Então para quem está se ambientando agora aí, essa é uma metodologia boa de ensino. Você lê o PDF, assiste a videoaula do capítulo, tenta fazer as questões e depois vê os vídeos das questões resolvidas. Mas vamos lá, o que importa, esse é o vídeo do capítulo 8, parte 3. A parte 1 era sobre vetores, a parte 2 sobre matrizes, que são vetores de duas dimensões ou mais, e a parte 3 então agora é sobre strings. Então se você ainda não viu a parte 2 e a parte 1 do capítulo 8, ou ainda não viu os outros capítulos, né, volte para assistir na sequência, porque para você entender isso que nós vamos falar aqui hoje, você precisa desse pré-requisito que são esses conhecimentos acumulados durante os outros capítulos do livro, tá certo? Vamos começar então. Olha só, o que é uma string na linguagem C? Na linguagem C, você não tem o tipo de dados string como tem, por exemplo, em Python, ou em Java, ou em outras linguagens. Então, em C, uma string nada mais é do que um vetor de caracteres. Então, a gente já aprendeu a fazer vetor de inteiros, vetor de pontos flutuantes. Agora, a gente vai aprender a fazer vetores de caracteres. Uma string é isso, é uma sequência de caracteres. String, em inglês, como você pode ler aqui, inclusive, no livro, nada mais é do que um filamento, uma corda, né, de strings, aliás, de caracteres. Ou seja, é uma sequência, aí na informática, uma sequência de caracteres. String pode ser corda, né? Inclusive existe uma frase famosa, né, do Ultron no filme dos Vingadores, que ele diz lá que, né, não existe strings, né, não existe strings em mim, ou seja, não tem cordas nele, se referenciando ao Pinóquio, né, que Pinóquio tem um mestre lá que enfim, mexe ele com as cordinhas, né, e o Ultron entendia que o Tony Stark estava comandando ele se libertou. E a inteligência artificial, quando se liberta, vocês sabem, ela fica do mal e tenta destruir a humanidade, como o Ultron tentou. Então, there's no strings on me. Mais ou menos é isso que ele fala lá no filme. Não tem strings, não tem cordas em mim. Seguindo então, olha só, para declarar uma string de caracteres, você vai fazer igualzinho fazia com as de outros tipos de dados. Você declara aqui char, você vai então ter aqui o tamanho, né, da string, no caso aqui 5 posições, e aí você vai poder inicializar a string assim como você fazia lá com outros tipos de dados. Você pode já declarar ela e na declaração abrir chaves assim e já inicializar. Veja, como são caracteres, eles obrigatoriamente têm que vir entre aspas simples, se você quiser digitar o caractere no meio, tá certo? Lembrando que isso aqui, ó, em C, isso aqui nada mais é do que um número, tá? Então quer ver, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Olha que legal. O replete, ó, foi só eu elogiar o replete que ele deu problema. Olha aí.
Está travando muito nos últimos dias o Replit. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar declarar aqui. Só BRA, para ficar mais curtinho. Tá? Declarei, ó. Vou chamar de str aqui. Aí agora eu vou simplesmente, depois de declarar, eu vou dar um %, ó, %s, que é o que é necessário para você exibir uma string, e vou mandar exibir a str, que foi a string que a gente criou ali em cima. Quando eu rodo isso aqui, veja que ele imprime aqui o BRA, certo? Aqui, pessoal, vocês vão lembrar também que eu posso trabalhar direto com caractere, imprimindo o caractere. Só que se eu botar para imprimir um %c aqui e passar a string inteira, vai dar o quê? Vai dar pau, vai dizer que não está funcionando, porque não é um caractere que eu mandei aqui. Agora, se eu pegar aqui e colocar o índice, como eu fazia com outros elementos de vetores de números e tudo mais, se eu pegar, por exemplo, aqui o índice 0 da string, aí eu posso exibir como caractere, porque aí é só uma letra, que é a letra B, tá certo? Lembrando que aqui, ó, você pode exibir como caractere ou pode exibir como id inteiro. Se eu colocar 2 vezes o str na posição 0 aqui, ó, você vai exibir que o B maiúsculo é o 66. Aqui tem aquela questão que, se vocês ainda não têm internalizado esse conhecimento, que é a tabela ASCII, né, que converte números, que é a tabela de conversão de números inteiros para caracteres. Se você ainda não tem isso claro, volta aí nos capítulos e assiste e pesquisa sobre tabela ASCII. Mas, em resumo, internamente em C, as letras e os caracteres são convertidos em números. Então, por exemplo, o A maiúsculo é o 65, o B maiúsculo é 66. Tá? Mas o A, se eu pegar aqui e colocar aqui, ó, str na posição 2, que é o A minúsculo, vocês vão ver que é a 97, ó. Ó, o A minúsculo ele vai exibir em formato caractere, que é o A aqui, e em formato número, que é o 97. Tá certo? Então é importante lembrar isso aí da tabela ASCII. Tá? Lembrando, vou voltar aqui para %s, mandando imprimir a str inteira, ó, BRA. Imprimiu. Se eu aqui, ao invés de caractere, eu inicializar aqui, por exemplo, ó, com número direto, 66 aqui, 97 aqui, que é o A minúsculo, esse é o B maiúsculo, ali é o A minúsculo, vai continuar funcionando perfeitamente, ó. Tá? Claro, se eu colocar 65 aqui, vai ser o A maiúsculo que vai aparecer, ó. Tá certo? Mas então aqui, caracteres, entre aspas, simples e números, eles são equivalentes na linguagem C. O caractere vai ser convertido automaticamente para um número da tabela ASCII. Lembrando, é totalmente diferente de eu fazer isso aqui, tá? Mesmo sendo um caractere, eu não posso usar aspas duplas, porque aí ele vai entender que é uma string e a estrutura de dados de uma string é completamente diferente, a gente vai estudar agora. Então aqui, ó, mesmo que eu tenha um caractere só, por exemplo, quero imprimir a letra A com printf, ó, ele está ignorando a string aqui, eu só estou imprimindo a letra A. Ó. Mesmo sendo uma letra só, entre aspas duplas, é o que eu devo fazer. Se eu colocar entre aspas simples dá pau, porque a função printf espera uma string, mesmo que tenha uma letra só. Mesmo que seja vazio, inclusive, ó. Posso imprimir vazio e mandar rodar, ele vai funcionar perfeitamente. Ó. Tá? Então, por quê? Porque uma string tem uma estrutura de dados diferente. Então, aspas duplas é string, aspas simples é um caractere que é convertido para um número. Tá? Uma string você não consegue converter ela para um número automaticamente, só o caractere entre aspas simples na linguagem C. Bom, aqui então, vamos voltar aqui, %s, imprimindo a string. Tá? Depois vamos deixar esse código aqui, depois a gente volta. Então aqui, ó, eu posso inicializar dessa maneira aqui, ou eu também posso, no caso específico de strings, fazer desse jeitinho aqui. Ó. Então, ao invés de eu ter todo esse trabalho aqui, ó, eu posso simplesmente vir aqui e colocar entre aspas duplas na hora da inicialização apenas e colocar aqui Brasil. Quando eu rodar, vai aparecer Brasil ali. Tá certo? É assim que funciona. Veja, depois que tiver pronto já a variável, que ela for criada, eu não consigo mais colocar aqui, ó, eu ia falar Brasil, agora vamos colocar Santa Catarina. Ó, eu não consigo mais fazer isso, tá? Vai dar pau se eu fizer isso aqui. Não dá para fazer isso diretamente depois, como outras variáveis permitem, como inteiro, como float. Só posso fazer essa atribuição direta aqui na inicialização dela, quando eu estou criando a variável. Aí vai aceitar, certo? Vai aceitar numa boa. Ok, aqui ele só está reclamando porque Santa Catarina tem mais do que 10 caracteres, né? Ó, tá aí, pronto, foi. Tá, mas não era esse o problema. Se tu, né, mesmo voltando o código aqui antes, colocando 15 ou 20 caracteres aqui, ó, ele continua dando pau. Tá? Então, isso aqui eu só posso fazer aqui enquanto crio a variável, no caso das strings, e aí vai funcionar
perfeitamente. Mesmo com espaço vai funcionar numa boa. Ok? Voltemos para o livro. Então aqui, ó, inicializei uma string. Veja, normalmente a string ela vai ter um tamanho maior do que o que você vai utilizar. Porque, por exemplo, a string você cria para captar o nome do usuário. Você não sabe se o nome dele é João Silva ou se o nome dele é o nome do imperador lá do Brasil, lá que tinha 15 nomes e 300 caracteres. Você não sabe o tamanho do Dom Pedro II, lá que eu acho que tinha o maior nome de todos. Então, assim, você não sabe o tamanho do nome. Então, você sempre coloca uma string grande, 255 caracteres, por exemplo, 300 caracteres. E aí você vai normalmente usar menos do que isso, mas você precisa garantir que não vai estourar a string. Tá? Para o sistema, então, internamente entender isso, o que se criou? Por exemplo, a string aqui, ó, o %s aqui, que vai imprimir uma string na função printf. Como é que ele sabe que é para imprimir os 20 caracteres ou só até o A de Santa Catarina? Porque você sabe que, como em qualquer outro vetor, o que não for dado válido é lixo, tá certo? Então, olha o que eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Eu vou só colocar a palavra aqui, vou voltar para Brasil, para vocês entenderem o seguinte. Ó, se eu fizer um for aqui, int igual a 0, i menor que 20, que é o tamanho de caracteres que eu tenho, i mais mais, e se eu, ao invés de mandar imprimir a string inteira, mandar imprimir caractere a caractere, ó, portanto, %c, certo? Vou até colocar aqui um tracinho para vocês verem que eu estou imprimindo caractere a caractere, e aqui eu mandar imprimir, então, com o índice i, ou seja, vai rodar a primeira vez, vai imprimir o str na posição 0, depois na posição 1 e assim por diante. Vou colocar só 10 espaços aqui, 10 de tamanho para ficar mais fácil de ver aqui do ladinho. Mas olha o que vai acontecer se eu fizer isso aqui. Ó. Ele vai imprimir Brasil e depois vai imprimir um monte de traço. Coincidentemente era um monte de traço que tinha aí na memória. Tá? Mas se eu colocar aqui ó, 20, vamos ver o que tem depois aqui. Ó, continua sendo um monte de traços. Alguém escreveu na memória códigos aí que equivalem a um monte de traços. Então assim, ó, era um monte de tracinho, mas isso é lixo. Tá certo? Isso é lixo. Até curioso que é o mesmo traço que eu coloquei. Vamos rodar com asterisco, vamos ver. Ah, agora é asterisco. Ele está pegando aqui o último caractere e tá jogando aí na memória. Mas assim, mas é uma coisa aleatória. Dependendo de compilador para compilador, você vai ter problema com isso se você tentar exibir toda a string, porque sempre vai ter alguma coisa a mais que você não sabe o que é. Tá? Se eu tentar exibir só a palavra Brasil, por exemplo, aqui, ó, nesse caso ele até não está exibindo nada depois. Tá? Mas eventualmente ele vai exibir lixo aqui, caracteres estranhos, porque eu estou rodando todas as 20 vezes. Então, o que se faz para resolver esse problema? Se tem um caractere especial de finalização de string. Então, sempre que você vai atribuir uma string, por exemplo, aqui eu atribuí dessa maneira. Eu poderia, ao invés de atribuir assim, ó, eu posso fazer aqui um printf, nome, 2 pontos, tá? E vou pedir para o usuário digitar agora aqui, vou colocar um scanf, %s e comercial str. É assim que eu capturo uma string. Ó. Assim como eu... Opa, desculpe, vou voltar. Assim como eu capturava aqui um inteiro, um float, %s para capturar string, eu vou capturar uma string. Quando eu rodei aqui, ó, ele vai pedir o nome, vou colocar aqui Brasil, dei o Enter. Olha só o que ele fez agora aqui. Ó. Veja que ele zoou tudo. Ó. Ele capturou o Brasil, normalmente. Só que como eu não estou imprimindo só até a finalização do /0, eu estou tentando imprimir os 20 caracteres, ele imprimiu o lixo depois, certo? Então, sempre que você trabalha com uma string, o scanf está colocando esse /0, que é um caractere especial da tabela ASCII, como o último caractere válido da string. Então, o printf, se eu, em vez de fazer imprimir caractere a caractere, assim, forçar a impressão dos 20 caracteres, se eu pegar isso aqui, vou comentar isso aqui, vou comentar isso aqui, até comentar isso aqui. Vou só copiar essa linha aqui, mas vou mudar agora, em vez de fazer o %c, eu estou fazendo o %s, ó, e vou mandar imprimir a string como um todo. Agora, vocês vão perceber que eu vou digitar aqui Brasil e vai imprimir só Brasil. Se eu digitar IFC, vai imprimir só IFC. Por quê? Porque o printf reconhece na hora de imprimir, ele só vai até o /0. O scanf, quando tu captura a string, ele também captura e coloca um /0 ali no final. Certo? Então, isso você tem que saber. Quando você inicializa a string, você também... Né, quando tu coloca string aqui, ó, você vai também trabalhar, ele vai colocar o /0. Agora, se você por conta fizer isso aqui, ó, não inicializa ela, tá? Você sabe que agora você não pode fazer nada desse tipo aqui. Isso aqui não funciona para strings, tá? Dá pau.
Mas funciona se você fizer elemento a elemento, ou seja, eu vou pegar no 0 aqui, vou colocar aí caractere, não aspas duplas, tem que ser aspas simples. Vou colocar o O maiúsculo e no 1 vou colocar aqui o I, certo? Olha, quando eu rodar, olha só, como eu criei a string, não coloquei o /0 no final, ele está imprimindo lixo ainda. Ó. Tá vendo? Nesse caso está imprimindo pouco lixo, ele já para. Tá? Mas às vezes imprime todos os 20 caracteres depois, aqui os 18 caracteres depois de lixo. Então eu tenho que, se eu trabalhar abrindo a string e colocando elemento a elemento, eu não posso esquecer de eu colocar manualmente o /0. Que aí ele vai funcionar. Ó, colocando o /0 aqui, quando eu imprimir com o printf ou com o putString, enfim, ele vai imprimir certinho. Tá bom? Tem que cuidar. Se você não fizer isso aqui, eu vou colocar um X aqui. Ó. Olha o que ele está fazendo. Aí agora ele está parando, né? Vou colocar aqui o 3, ó. Com um S, ó, outros. Aí ele tá até parando aqui no final, ele tá inicializando direitinho, mas isso aqui não vai acontecer sempre, então tem que tomar cuidado porque ele pode imprimir lixo, ok? Então lembra disso aqui, tem que ter o /0, que é o caractere válido de finalização de string, certo? E aqui ele mostra, né? Ele explica tudo isso aqui e ele mostra que se você quiser fazer um código, tá? Para você caractere a caractere imprimir uma string, ó, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, 10, vamos colocar aqui a string Brasil, e aí eu vou fazer o código para caractere a caractere imprimir a string. Na verdade, esse código aqui eu vou tirar aqui, porque ele já está aqui embaixo. Ó. Vou usar esse que eu estava usando antes. É um for normal, que vai ir até o tamanho da string, que é 10, de 0 a 9 no caso. Né? E aí você vai fazer o seguinte, ao invés de imprimir letra a letra, o que está no livro ali é que você vai fazer isso aqui. Se a string na posição I for diferente de /0, aí você imprime a letra. Ó. Aí ele vai imprimir o Brasil certinho. Tá? Tem que cuidar porque, assim, na verdade, o ideal aqui, ó, o ideal do código aqui, inclusive, tá? Isso aqui vai funcionar muitas vezes, porque não vai imprimir o /0 e aí ele para de imprimir logo depois. Mas o ideal é que você faça o seguinte, inclusive, ó, fazer o contrário, que se ele encontrar o /0, se ele achar a string /0, ele dá o break. Certo? Se não, ele imprime normalmente. Isso aqui está fora do if, tá? Veja que eu não tenho aqui, ó, equivale a fazer isso aqui, né? Ó, isso aqui está fora do if. Se não, ou poderia ter no else também aqui, vai funcionar igual, tá? Ó, rodei aqui. Vamos ver o que houve aqui. Eu acho que não tinha salvo. Ele simplesmente... É que eu mudei aqui, já dei o Ctrl Enter, que equivale a dar o play, né? Ele não tinha salvo ainda meu último aqui, minha última chave, quando rodou, e aí ele deu erro, mas na verdade não tinha nada de errado, porque era só um time de salvamento aí da web do Replit. Então, ó, aqui está certinho, do jeito que eu tinha feito, está imprimindo o Brasil adequadamente. Se for Argentina, está imprimindo a Argentina adequadamente. Tá? Então aí, EUA, está imprimindo EUA adequadamente. Certo? Daí você, se encontrar o /0, você dá o break, ou seja, ele para no /0, ele não imprime o /0 e sai do for. Então isso aqui é um código assim que tem dentro do printf, quando você vai usar o %s, ou do putString, o putS que também funciona. Né? Tudo isso aqui você pode substituir por o putString. Ó. Vamos colocar um aqui, vou colocar uma separação. Ó, imprimiu EUA, traço e EUA de novo. Né? Vou colocar um /n aqui. Ó. Né? Ok, vamos falar aqui do Brasil. Brasil, tracinho, daí Brasil. Veja, a vantagem de você trabalhar imprimindo caractere a caractere é que você pode, caractere a caractere, que você pode simplesmente aqui, ó, manipular. Então, eu coloquei um espaço depois do %c, ó. Agora ele imprimiu o Brasil espaçadamente. Coloquei um asterisco aqui, ó, antes do %c, ó. Ele vai imprimir o Brasil separado por asteriscos. Né? Quero fazer uma conversão, quero fazer uma senha, criptografar a palavra Brasil. Olha que legal que eu posso fazer aqui. Ó. Simplesmente eu estou mandando imprimir o str na posição I, só que
eu mandei colocar mais um. O que é mais um nesse caso? Veja, o str na posição i, você sabe que é o caractere, mas ele internamente é armazenado como um número, um inteiro da tabela ASCII. Então, o B maiúsculo, vocês sabem que é o 66, a gente mostrou antes. O A maiúsculo é o 65. Se eu colocar mais um aqui, ó, o efeito é que ele sempre vai pegar a letra posterior, ou seja, ele vai pegar o 66 do B maiúsculo, vai somar 1, vai dar 67, que é o C maiúsculo, e vai imprimir o C maiúsculo. Se você, daí quando rodar a próxima vez, em vez de imprimir o R, o R mais 1 vai ser a próxima letra, que é o S. E aí ele vai imprimir, ó, de maneira codificada a palavra Brasil. Ó. Essa é a maneira mais rudimentar de criptografar textos, é essa aí. Então, ó, veja que isso aqui é a palavra Brasil, com um caractere a mais. Se tu voltar um aqui é o B, voltar um aqui é um R, voltar um aqui é o A, voltar aqui um é o S, voltar aqui um é o I, voltar aqui um é o L. Né? Então, tu codifica uma frase, aí, uma sentença, criptografa, né, com isso. Aí, claro, você pode fazer isso aqui menos, ó, vai criptografar antes, né? Ó, antes da letra A minúscula na tabela ASCII é o acentozinho aqui. Então você pode fazer do jeito que você quiser aqui, certo? Nos exercícios vai ficar mais claro e vocês podem procurar vários exemplos. Procurem aí criptografia em linguagem C na internet, tá? Porque vocês vão encontrar. Ok? Voltando aqui para o livro, pessoal, ele termina agora falando das funções. Né? Então, vamos agora reforçar as funções, que são o quê? Primeiro, você tem aqui printf e scanf, que a gente já conhece. Como é que eu uso? Com o %s, tá ok? Não esquecer que mesmo no scanf, mesmo sendo um vetor, eu tenho que colocar o e-comercial aqui, certo? Se eu usar puts e gets, aí é normal. Ó, puts e gets é sem e-comercial, você usa dessa maneira. Tem a explicação aí também na apostila, no livro, né? Era uma apostila uma vez, agora já é livro. Tem a explicação no livro. Agora, 105 funções de manipulação de strings. Aqui sim, o que acontece? Devido a essa condição de eu ter uma string aqui, pessoal, em vez de mandar imprimir aqui criptografado, vou só imprimir com asteriscos aqui. Tá? Vou até aqui, ó, vou dar um printf com asterisco antes. Ó, que legal. Aí, ó, aí ele imprime o asterisco antes e depois o caractere asterisco, daí fica um depois também por último aqui, ó, que bonitinho. Então aqui, ó, o que ocorre? Impressão ou saída, vou deixar aqui como saída. O que ocorre aqui, pessoal? Conforme está no livro aqui, ó, existe essa função string copy. Para que ela existe? Porque funções normais, eu posso fazer isso, ou variáveis normais como inteiro, eu posso fazer isso aqui e depois eu posso ainda fazer isso aqui. E vai funcionar. Com strings não funciona. Na primeira vez eu consigo modificar, mas se eu não quiser dar um scanf ou um getString, se eu quiser colocar, por exemplo, um valor dentro da string, eu não posso fazer isso aqui, conforme eu já tinha falado para vocês. O que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que usar uma função. Então, ao invés de fazer isso aqui, você vai usar a função string copy. Por quê? Porque tem que ter uma função que vai copiar caractere a caractere da string e colocar o /n no final. Então, string copy, eu vou colocar string aqui, que é o destino, vou colocar a minha função que eu tenho depois aqui, a minha string que eu quero colocar dentro da str, no caso, meu valor. E aí, isso aqui vai significar... Vai ser escrito dessa maneira aqui. Aí vai funcionar. Aqui eu estou sobrescrevendo o Brasil e estou colocando Ricardo ao invés de Brasil. Quando eu rodar... aqui, ó, ele está dando um warning dizendo que a função string copy ela não está declarada. Ó. Inclua o header, inclua a biblioteca string.h. Isso aqui é importante, tá? Eu não coloquei, eu vejo que ele rodou, funcionou, imprimiu o Ricardo aqui direitinho, mas o warning é importante mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, porque essas funções todas de string, string copy, a gente vai ter outras lá, string comp, para comparar strings e tudo mais, elas estão dentro da biblioteca padrão string.h, que você tem que importar com include aqui. Tá? Então tá certo o warning aí que deu. Rodei agora, não dá mais o warning. Ó. Então ó, ele copiou Ricardo para dentro de strings e está funcionando perfeitamente. Então para qualquer palavra aqui vai funcionar, certo? Qualquer palavrinha aqui, ó. Pronto, olha só. Full.
Legal, vai. Certo? Agora, tem outra situação. Se eu quiser, e aqui tem a explicação, se eu quiser concatenar strings, se eu quiser juntar strings, eu também não consigo, tá? Eu não consigo fazer isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui a string, agora vamos fazer string 1, que é Brasil, e string 2, que não é nada, e aí eu vou colocar que a string 2 vai receber a palavra show, com um espacinho aqui, ó. Vamos supor que eu queira juntar essas strings. Eu não posso criar uma terceira string e fazer isso aqui, ó, str1 mais str2. Tá? Isso aqui não funciona, tá? Não funciona. Ó, ele dá pau, ele dá pau aqui. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma string cat, que é uma concatenação, concatenation, né, em inglês. Então, string cat, que é para concatenar as strings. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a string 3 e vou concatenar com ela a string 1. Agora eu vou mandar exibir aqui, ó. Vou mandar exibir a string 3, ó. Tanto aqui caractere a caractere, quanto aqui no puts, tá? Então, ó, se eu só exibir a string 3, eita, tá dando um problema aqui, deixa eu ver o que é. String 3, str3, o que houve? Ah, eu não criei ela como matriz, ó, desculpe. Tem que criar ela como matriz, claro, como vetor de caracteres. Agora sim. Pelo menos esse é um dos erros. Tem outro, vamos ver qual que é. Puts str3. Vamos ver aqui, inicializei. Tem outra coisa, tem outro problema aqui. Vamos ver. Rodou. Não, agora está indo. Tá, agora não tem problema nenhum. Então assim, ó, o que eu fiz aqui? Ó? Ele está exibindo a string 3. De novo, era problema de ter salvado. Aqui eu boto para dar o play e ele pega uma versão antiga do código que está aqui. Ele não está. Cada caractere que eu digito ele salva, né, na nuvem. Ele está atrasando esse salvamento, por isso que estava dando pau. Então aqui eu concatenei a string 1 para a string 3. Eu não consigo fazer concatenar várias de uma vez, tá? Então, ou seja, eu copiei a string 1 para a string 3, mas eu somei, ou seja, a string 3 era vazia. Se eu tivesse xxx aqui na string 3 e rodasse, ó, a string 3 viraria xxx e daí Brasil, que é o que tem na str1, entendeu? Então, essa função concatenou. Como ela é vazia aqui, ó, eu vou simplesmente rodar assim, vai aparecer só Brasil, e agora eu vou pegar na string 3 e concatenar a string 2. Então, além de concatenar, ó, o Brasil concatenou a string 2, que é espaço, é show. Essa aqui é a string 2 com o espaço, tá? Se eu não deixar o espaço aqui, ó, vai dar problema ali, vai grudar, tá? Claro que eu sempre posso daí fazer o seguinte aqui, ó. Vou concatenar um espaço aqui, ó. Não tem problema. Concatenei o espaço, depois concatenei a string 2, aí ele separa. Então, a concatenação, quando tu vai somar strings, é com strcat que você vai fazer isso. Certo? Então tá aí, tá no livro, tá explicado aqui. Outra coisa, strlen, string len, len de length em inglês, né? Que é o tamanho. Então ela retorna o tamanho da string. Então, para que serve isso aqui? Ó? Veja só. Aqui tem que cuidar uma coisa, apesar de estar funcionando aqui, pessoal, tu viu que aqui ela se perdeu, né? Sabe por quê? Porque a minha string 3 só tem de tamanho 10 e quando eu concateno aqui, ó, ela fica com mais de 10 caracteres. Ó, 6, 9, 10 aqui. Ó, então ela se perde depois. Tem que cuidar isso aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó. Aí aqui, lembrando, né? Aqui ele tá imprimindo aqui e ele não tá colocando /0, por isso que tá dando esse problema aqui. Certo? Brasil. Não, é que aqui na verdade ele tá imprimindo caractere a caractere. Deixa eu ver aqui. Vou colocar o E assim, talvez seja só o acento. Era só o acento que estava imprimindo assim. Tá? Mas e ele está indo só até 10 aqui, é por isso, ó, que ele não imprimir o resto. Se eu colocar assim, ó, Brasil é show, daí ele imprimiu tudo. Tá?
Então aqui, ó, agora o que eu vou fazer é o seguinte, vou tirar essas strings todas aqui, vou voltar para uma string só, str1, tá? Vou chamar de str3, porque agora embaixo já está tudo como str3 aqui, ó. Então voltamos para o Brasil, impresso Brasil. Se eu quiser eu posso usar, ó, posso dar um printf, ó, tamanho igual %i. E como é que eu sei o tamanho da string? Ó, eu uso essa função stringlen. Então, para eu saber... Opa, aqui está errado. Printf aqui. Para eu saber aqui o tamanho da string é stringlen e o nome dela que é str3 aqui no caso. Ó, daí quando eu rodei... Deixa eu só colocar aqui, ó. Colocar tan igual aqui, ó. Eu vou colocar um /n. Aqui. Ó, então aqui, ó. Tan igual a 6, ou seja, Brasil tem 6 letras aqui, tá? Ele está imprimindo separadinho, mas o que tem na variável são 6 letras, que é o 6 aqui. Então, quando eu fizer esse for, por exemplo, outra maneira de eu resolver e não precisar testar aqui o /0, é eu simplesmente tiro tudo isso aqui e simplesmente faço ir do 0 até stringlen str3. Entenderam? Como ela retorna o tamanho válido de caracteres dentro da string, ela tem 20 de tamanho, 10 de tamanho total, mas só tem 6 letras, ou seja, o stringlen ele vai do 0 até achar o /n e retorna quantos caracteres válidos tem. Então, se eu fizer o for só rodar até o tamanho dela, o tamanho verdadeiro, ó, daí ele nunca vai dar problema também, ele roda sem problema nenhum. Tá? Ele está só reclamando aqui, ó, que eu deveria estar exibindo esse tamanho com LU, que é o long unsigned, né? O unsigned long. Que daí ele para de reclamar, porque o retorno do stringlen é nesse formato que é inteiro longo, unsigned, sem sinal. Então, na hora de exibir aqui em printf, tem isso aqui, está lá no capítulo 3, vocês podem olhar na tabelinha lá dos tipos de dados, é por isso. Né? Então, quando eu colocava para exibir como %d ou %i, ele vai reclamar, daí tu vê o que é que está reclamando aqui, ó. Ele mostra %l aqui, ó, ficou dá stringlen, tá, ó. Formato especificado tipo int mais o argumento tem o tipo unsigned long, né? Então está em inglês aqui, mas você pode, né, facilmente ler ou botar no Google Tradutor se for mais difícil aí, tá? Então volta aqui LU long unsigned, aí ele não vai dar mais erro nenhum, nem warning nenhum, certo? Tá, então função stringlen serve para isso. E agora, para finalizar, deixa eu ver se tem mais alguma, daí termina, tem um exercício grande aqui de strings para vocês treinarem. Mas o último aqui, ó, depois do stringlen, é o string comp. Essa aqui é muito legal porque permite você comparar strings. O que é a comparação de strings? É para ver a ordem alfabética das strings. Então, o que é maior nesse caso? O nome Alfredo ou o nome Bernardo? Alfredo ou Bernardo? Pô, não tem nome, não é o tamanho dele, o número de caracteres, não. Em termos de ordem alfabética, sacou? Então, Alfredo é menor do que Bernardo, porque Alfredo começa com A e Bernardo começa com B. Se os dois nomes começassem com A maiúsculo, e inclusive se tivesse um com A maiúsculo e outro com A minúsculo, inclusive, o que vale é a tabela ASCII. O que é maior? O A minúsculo é 97, é maior. O A maiúsculo é 65, é menor. Então tem que lembrar disso. Desculpe. E outra questão é o seguinte, se a primeira letra for igual, aí o desempate vem pela segunda ou pela terceira e assim por diante, tá? Então, o string comp serve para comparar strings. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Vou fazer um códigozinho aqui para comparar strings. Então, pego agora, vou chamar aqui de string 1, Brasil. String 2, vou chamar só de S1 e S2. Argentina. Apagar isso aqui, apagar isso aqui. Então, aqui é o seguinte, ó. If str comp S1 e S2. Como é que eu uso isso aqui, ó? Se for igual a 0, é porque os nomes são iguais, certo? Então, ó, se string comp de S1 e S2 retornar 0, isso está na apostila aqui, tá? Se elas forem iguais, retorna 0. Se retornar um inteiro menor que 0, quer dizer que o conteúdo de A é menor que da string B, né? String A é o primeiro elemento, aqui o primeiro argumento é menor que a string B. E se retornar um número maior que 0 é o contrário. Então aqui, ó, se eles forem iguais, eu vou dar um puts strings iguais. Else if
Que eu posso, como eu vou comparar duas vezes, ó, eu posso aqui, ó, fazer isso aqui, ó, int result, vai receber aqui o resultado da comparação. Aí se o result é 0, é isso. Se o result é menor que 0, olha o que eu vou ter aqui, ó. E else if result menor que 0, então eu vou ter um printf percent %s barra n, vou colocar daí percent %s barra n 2 percent %s. Vou colocar S1 e S2. O que isso significa? É a ordem alfabética, né? Então eu vou colocar aqui, ó, puts, ordem alfabética, certo? Vai ser o S1 e o S2. Else, se o result não é menor que 0, se ele é maior que 0, portanto, eu não preciso fazer else if, tá? Porque eu sei que se ele não é nem igual a 0, nem menor que 0, é porque ele é maior. Aí eu vou fazer a mesma coisa em ordem alfabética, só que vou inverter aqui, ó. Quer dizer que o S2 é menor que o S1, então eu vou inverter a ordem na hora de exibir na tela. Então aqui ele vai imprimir se são iguais ou vai imprimir os nomes em ordem alfabética, tá? Então aqui, ó, eu poderia fazer com scanf isso aqui, tá? Nem vou fazer, vou deixar direto aqui, ó. Então, ó, quando eu rodar aqui, ó, ordem alfabética, Argentina e Brasil. Veja que ele inverteu, tá? Se eu fizer aqui, ó, aos, ó, deixa eu ver. Se eu fizer aqui Belardo Luz, vocês sabem que é uma cidade aqui perto, pessoal. Foi o único nome que me veio que é menor que a Argentina. Tu vai ver que a Argentina agora vai pular para baixo, ó. Abelardo Luz e Argentina. Então ele está ordenando direitinho. Mas se eu colocar aqui Chile, rodei, ó, a Argentina volta para cima e o Chile para baixo. Então ele vai inverter aqui, ó, nesse if else, conforme o resultado do string comp aqui, certo? Então é importante notar isso aí. Se eu colocar dois nomes iguais, as strings são iguais, tá certo? Então é um jeito de utilizar o string comp para comparar strings. Você pode, se você tiver uma lista de nomes, a gente vai falar aí agora de uma lista, uma matriz de caracteres, né? Se você tiver uma lista de nomes, você pode ordenar elas com o algoritmo mais simples que existe, o algoritmo da bolha, que você pode estudar na internet como faz. São dois laços for ou while, né? Um dentro do outro, que você vai ordenando em pares, né? 2 em 2. Ele não é um algoritmo de performance, tá? Se for um conjunto de dados muito grande, vai demorar demais para fazer. Aí tu tem que usar outros, tipo Quicksort ou outros algoritmos mais performáticos, mas para coisa básica, para aprender programação, o da bolha é muito legal. Então você pode usar o algoritmo da bolha para ordenar números num vetor, e você pode usar o algoritmo da bolha para ordenar nomes também numa matriz de nomes, de caracteres, usando daí o string comp, certo? Muito bem, e aí terminou. Aí o que a gente tem aqui, ó, é a explicação aqui, ó, na verdade, um exercício onde você vai capturar dados, você vai exibir os valores, ele vai fazer a comparação com o string comp, enfim, é um exemplo disso que eu fiz agora na videoaula. Ele tem um exemplo aqui no livro para você digitar ou copiar e colar, e aí você vê o resultado, tá certo? Então faço esse exemplo aqui da página 106 aqui, tá? Para você internalizar o conhecimento. E agora vamos para a parte de vetor, que é a última parte de vetores de strings. O que ocorre? Boa, Lucas. O Lucas, a gente tá também na live aqui. O Lucas falou, coloca a Alemanha aí para comparar com a Argentina. Tá certo, Lucas, obrigado. Então, assim, ó, vetores de strings. A gente sabe que um vetor de caracteres é uma palavra ou uma frase só, pode ter espaço no meio sem problemas. Mas a gente sabe que se eu quiser ter uma lista de nomes, aí eu preciso ter um vetor de strings diferente, que tenha mais possibilidades. Aí eu tenho que ter uma outra dimensão. Aí basicamente eu tenho que ter uma matriz de caracteres. Certo? Um vetor de strings, como um string já é um vetor, o vetor de strings vai ser uma matriz de caracteres aqui. Então você tem aqui, ó,
um exemplo onde você vai ter várias palavras. Então, o primeiro índice é o índice da palavra, primeira dimensão, e o segundo índice vai ser o índice do caractere dentro daquela palavra, certo? Todas elas terminadas com /0. Então, aqui está um exemplo. Você declara isso aqui normalmente, né, com 2 dimensões e com o char. Então, aqui é uma lista de 5 nomes com 10 caracteres cada nome. Lembrando que desses 10 caracteres você só pode aproveitar 9, porque o último precisa ser o /0. Tá? No máximo 9. Aí o printf tu vai fazer como? Quando tu vai imprimir uma palavra da lista, vai ser colocar só a primeira dimensão. Se tu quiser imprimir o caractere específico, o terceiro caractere ou o quarto caractere aqui da segunda palavra, você vai então ter %C e aí vai colocar as 2 dimensões, certo? E aqui só imprimindo a primeira palavra é o índice 0, a segunda palavra é o índice 1, aí o %S passando uma dimensão só. E aí vai funcionar perfeitamente, certo? Então aqui tem um exemplozinho disso. Vamos fazer isso agora? Vamos pedir para fazendo um exemplo aqui, ó. Vamos pedir para str aqui, vamos criar uma lista de 5 nomes. 3 nomes tá bom. Ó, criei aqui, ó, 3 nomes, cada nome com 255 caracteres de tamanho máximo, certo? Agora eu vou fazer aqui um for int igual a 0 e menor que 3 e mais. Vou colocar um printf, nome %i e mais 1. Ó, então aqui ele vai rodar aqui. Está reclamando da saída aqui, deixa eu tirar isso aqui. Ó, ele vai rodar aqui o nome 1, nome 2 e nome 3, né? Então, faço o primeiro nome, dou um scanf, %s, e comercial, string na posição e vou capturar os 3 nomes, nomes 1, nome 2 e nome 3. Então, rodei, ó. Aqui ele tá reclamando, pessoal. Ele está reclamando aqui, mas é normal, tá? Isso aqui não... O scanf dentro do Replit aqui ele tem umas peculiaridades complicadinhas. Ele vai continuar reclamando aqui, tá? É porque a gente está rodando aqui no ambiente de servidor do Replit, tá? Ambiente de testes, de estudo, enfim, né? Se tu rodar localmente não vai ter algumas mensagens de warning aí. E aqui o scanf, quando tu trabalha, por exemplo, com caractere, só tu tem que dar um espacinho antes aqui do %C, senão ele pula para o próximo, ele entende que o enter é um segundo caractere e já captura, tu digita um caractere, dá um enter, ele captura 2 vezes, né? Se tiver num loop, então tem uns probleminhas aí. Mas aqui deve funcionar. Então eu vou rodar aqui, ó, Ricardo, João e ok. Pronto, rodou. Dei de novo, Mônica, Cebolinha e eu. Ok, perfeito. Agora, ó, capturei os 3 nomes nesse for aqui, certo? Veja que eu estou aqui colocando aqui, ó, uma dimensão só, mas eu criei com 2 dimensões. Agora vou fazer o mesmo for para exibir os nomes, ó. Vou só para variar, exibir na ordem inversa aqui, ó. Vou de 2 até o índice 0 e vou colocar o %S aqui. Preguiçoso hoje, vou aproveitar até isso aqui, ó. Certo? Então, ó, vou imprimir o str /n aqui, ó. Vou imprimir o str 2, depois o 1, depois o 0. Aqui eu vou até colocar um puts ordem inversa. Tá? Então, ó, é isso aqui, ó. Vejo que eu estou trabalhando com uma dimensão só e estou capturando aqui com uma dimensão só também. Mas na hora de rodar, ó, vai ser Mônica, Cebolinha e Antonello. E aí deu pau. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó, Antonello, erro. E deu pau. User no locking true. Quando você trabalha com caractere aqui no Replit, ó, é Linux que tem por trás, né? Ele está entendendo que
não sei na verdade o que ele está entendendo, mas é algum problema de incompatibilidade das strings, porque uma maneira de você injetar código no servidor e conseguir derrubar servidor ou alterar é você, em vez de passar uma string de um tamanho específico, lembra do /0, você tipo passa uma string muito maior com um monte de comandos ali dentro e tenta jogar isso para a memória RAM em lugares onde de alguma maneira algum outro programa pode ler e pode, enfim, pode se danificar. Tem várias. É um exemplo só que eu estou dando para tentar simplificar o assunto, que é um pouco mais complexo do que isso. Mas o fato é, quando você trabalha com strings assim, então você está pegando um apontador para a memória. Então ele tem uma série de bloqueios aqui, ó, que é o que pelo que eu estou entendendo que ele está dizendo. Não tem um erro muito claro aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte. Vamos tentar fazer aqui, ó. Eita. Ixi, inclusive ele derrubou a minha aplicação. Mas enfim, eu ia capturar os nomes e ele ia imprimir. Tu viu que o primeiro nome é Antonello, ele imprimiu, o resto ele ia imprimir também em ordem inversa, mas deu pau na hora de imprimir. Conectou, vamos ver, vem. Então, vou fazer o seguinte, vamos tentar pegar um getString assim, ó. O getString aí você tira o e-comercial, tá? Ó, ele também reclamou. Gets function is dangerous. Ó, aqui, ó, que ele está dizendo, ó, warning, the gets function, ou seja, a função getString é perigosa e não deve ser usada, né? Porque justamente se você vender um software, por exemplo, com o gets e o usuário digitar comandos lá, pode ser que isso aí, enfim, danifique aí a tua memória, né? Corrompa o teu sistema, né? Você vai ter que reiniciar a máquina, por exemplo. Mas aqui ele vai deixar mesmo assim, ele vai deixar aí para frente. Mônica, Cascão, Cebolinha. Ó, ele está insistindo, ele imprime o Cebolinha e dá pau na próxima. A princípio eu não fiz nada de... aqui também é o seguinte, ó, na verdade, eu estou fazendo uma coisa errada assim, desculpem. Ó. Eu quis imprimir em ordem inversa aqui, pessoal, e eu coloquei para ir de 2 enquanto for maior que 0 e mais. Ó. Ele dá pau porque daí ele tenta pegar do 2 e ir para o 3 e não tem o 3. Em vez de mais, aqui é menos. É só por isso também que tá complicando, tá? Basicamente é por isso, desculpa. Ele ainda continua dizendo que a função é perigosa, tá? Mas Mônica, Ceblinha eu escrevi. E Cascão, com acento e tudo. Ó, agora deu certo. Então, ordem inversa, Cascão, Ceblinha e a Mônica, ele não... é maior ou igual aqui, ó. Eu esqueci de colocar o maior ou igual. Estou esquecendo tudo hoje, hein? Meu Deus, tem que acabar logo essa live. É de 2, 0 e 1, né? 2, nossa, tá difícil mesmo. 2, 1 e 0, né? Inclusive, não tinha o igual, ele só fez o 2 e 1. Agora vamos rodar aqui. Foi lá, então, Mônica, Cebolinha e Cascão. Rodei, dei o Enter, ó, ordem inversa, Cascão, Cebolinha e Mônica. Finalmente, vocês vejam que, ó, digitar uma coisinha errada aqui já muda tudo, né? Agora deu certinho, tá? Se eu aqui, vamos voltar aqui pro... Dar um Ctrl Z, Scan F. Voltar aqui agora, eu sei dos erros, né, que eu tinha cometido, então o igual aqui é o menos. Ainda assim ele vai reclamar ó, do formato aqui da string, tá? O warning aqui ele continua dando, não é porque eu tinha errado aqui não, tá? Isso aqui eu sei que ele sempre dá. Então aqui, ó, Mônica, Cebolinha, Ceboplinha e Cascão. Foi, então, ó, tá aí, ordem inversa é o Cascão, o Ceboplinha e a Mônica do jeito que eu digitei, bem certinho. Certo? Então tá aí um exemplo com múltiplas strings, né, com 2 dimensões. Certo? E aí vem a parte 8.4, que são os exercícios propostos. Lembrando, tem aqui os exercícios que envolvem matrizes, envolvem na primeira parte apenas vetores, né? Ou seja, matrizes de apenas uma dimensão, que daí a gente convenciona chamar de vetor. Depois tem a segunda parte, que é da parte 1 do capítulo, que é outra videoaula. Tem a parte só de matrizes, que é da parte 2, que tem outra videoaula. E essa videoaula agora que eu dei é da parte 3. Portanto, são os exercícios daqui, ó, daqui em diante, com strings. Então, vamos fazer aqui
alguns exercícios, os primeiros pelo menos. Olha só. Faça um programa que lê duas palavras do teclado e diz se elas são iguais ou diferentes. O programa deve conferir e exibir um relatório informando se algumas das palavras digitadas é igual a Brasil ou Santa Catarina. Então, captura as strings, vê se elas são iguais ou diferentes e ainda informa se alguma delas é Brasil ou desculpe, ou Santa Catarina. Tá bom? Então, 8.17, vamos vir aqui no nosso replit, criar um novo repositório. C 8.17, livro linguagem C. Criou. Vamos puxar aqui. Comentário de múltiplas linhas, então, questão 8.17. Faça um programa que lê duas palavras do teclado e diz se elas são iguais ou diferentes. O programa deve conferir e exibir um relatório informando se alguma das palavras digitadas é igual a Brasil ou Santa Catarina. Então, olha só. Vamos começar aqui, ó. Palavra 1. Como são só duas palavras, eu poderia fazer um looping e tal, mas como são só duas palavras, eu nem vou fazer. Então, eu vou fazer str1 e str2. Poderia fazer uma matriz, né, um vetor de caracteres aqui, mas não... Também são só duas e tal, acho que vai ser mais fácil trabalhar assim. Scanf, percent S, aí comercial str1. Copio as duas linhas para palavra 2 no str2. Agora, se, aqui é o segredo, se a string comp de str1 com str2, olha só, isso aqui é a função, ó, né, ó. Ó, string comp, se isso aqui for igual a zero, é porque o que, pessoal? É porque elas são o quê? Ó, strings iguais. Ok? Strings iguais. O se, na verdade o se não tem, né? Eu só vou colocar strings iguais, certo? Vou colocar um outro puts aqui, ó, relatório. Ok? Vou colocar um barra n antes aí, ó. Strings iguais é uma das observações, string comp, isso aqui ele está reclamando porque eu não importei aqui o quê? Usei string comp e não importei o string.h, agora importei, ele vai parar de ficar reclamando. String 1 e 2 aqui, str1 e 2, ele está reclamando porque aqui ele espera que seja um vetor de caracteres. E aqui eu não coloquei o tamanho, eu não coloquei como vetor, por isso que ele está reclamando aí. Vou colocar como 200 aqui, tá? 200 já vai conseguir palavras grandes aí. str1, str2, percent S, aqui ele deve... aqui ele está reclamando do formato, mas tudo bem, deixa assim mesmo, não vai ter problema, é só um warningzinho que vai dar. Aqui, olha só, se, if forem iguais, string comp retornar zero, são iguais. E aqui eu vou fazer assim, se str1 ou string comp str1 é para verificar se alguma delas é Brasil ou Santa Catarina, né? Então eu vou ter que fazer assim, ó. Se str1 é Brasil, ou seja, olha como é que eu escrevo. Se string comp de str1 e Brasil é igual a zero, quer dizer que ela está escrito ali dentro Brasil. Então, if string comp igual ao Brasil, eu vou colocar primeira palavra é Brasil. Certo? E eu vou fazer esses vários ifs aqui. Ó. É uma maneira de fazer, tem outras também, né? Ó. String comp de 2 Brasil é igual a zero. Segunda palavra é Brasil. Vou fazer outro if aqui agora. Santa Catarina é Santa. Vou só colocar Santa. A primeira palavra é Santa. Copiei, colei. str2 é Santa Catarina. Segunda palavra é Santa. Legal? Então, aí está. Aí está. Rodei. E aí você vai ter aqui, ó. Palavra 1.
Brasil, Brasil. Então, ó, relatório. As strings são iguais, a primeira palavra é Brasil, a segunda é Brasil. Legal? Agora, Santa Catarina. Ó, aqui ele pulou. Aqui é uma coisa importante, tá, pessoal? O que está acontecendo? O scanf, ele não captura espaços. O scanf, ele vai capturar a palavra até o primeiro espaço. Foi isso que aconteceu aqui. Eu digitei Santa Catarina, ele entendeu que a palavra 2 seria Catarina aqui, mas se perdeu, tá? Ele entende que isso aqui é tipo um enter. Então vamos usar o gets aqui, ó. O gets é melhor sempre aqui nessas situações. Ele vai continuar reclamando, tá? Mas tudo bem aqui. Palavrão Brasil, Santa Catarina. Para quem for programar para um compilador específico, for utilizar isso em algum projeto, entra no help do compilador, a gente pode procurar na internet help de replete, como capturar string e tal, que vai ter lá o comando certinho, que em C é meio chatinho fazer isso, outras linguagens não tem esse problema. Então aqui, ó, Brasil e Santa Catarina, ó, relatório, não diz que as palavras são iguais, também não diz que é diferente, a gente não programou, poderia colocar um else aqui e dizer, ó, são diferentes, né? Mas simplesmente não exibiu nada, e disse daí, a primeira palavra é Brasil, a segunda palavra é Santa Catarina, né? E se você colocar palavras, sei lá, diferentes aqui, ó, simplesmente o relatório sai vazio porque não são iguais e nem é Brasil nem Santa Catarina. Tá bom? Então, tá rodando, resolvida a questão 8.17 aí, certo? Sem maiores dificuldades. Agora a questão 8.18, essa aqui é interessante. O que ocorre? Essa 8.18, nós vamos aqui criar mais uma vez. Questão. Comentário de múltiplas linhas, colamos a questão aqui. Já vou colocar a biblioteca aqui, que eu vou precisar com certeza, que é string S, ou não, talvez nem precise das funções específicas, mas já está aqui, não vai incomodar. E aí diz assim, ó, faça um programa que lê uma frase do teclado e indica na tela quantas vezes a letra S aparece na frase. Então veja só, vamos capturar uma frase, está aqui, vamos fazer aqui uma string de 300 posições para ser uma frase longa, pode ser 1000, pode ser quantas você quiser. Aí você vai gets str, certo? Ele vai dizer que a função é perigosa, tá? Mas tu pode usar a maneira mais simples de capturar uma string com espaços. E agora é o seguinte, capturei a string, eu preciso contar quantas letras S tem. Como é que eu faço? Primeiro, eu vou criar um contador aqui que começa com 0, e aí simples, eu vou fazer um for com i que começa em 0, enquanto o i for menor que o quê? Que o strlen, viu como estou usando aqui as funções? Strlen, que é o tamanho total de caractere da string, certo? E aí, i mais mais, então i igual a 0, enquanto i for menor que a quantidade de caracteres da string, i mais mais. Agora é simples, se o caractere string, né, na posição i, que é um caractere dentro da string, se ele for igual a s, minúsculo, eu simplesmente, meu contador vai receber um a mais, contador mais mais, é isso, ó. Esse é o meu núcleo da questão, certo? Tem a entrada, processamento aqui é isso aqui, que eu vou contar quantas letras S tem, então vou rodar por caractere a caractere durante toda a string. Se em algum caractere eu tiver a letra S minúscula, eu somo o meu contador. Se não for S minúscula, não vai somar o contador, certo? E a letra S minúscula. E aí no final, minha saída é a letra... Aqui, ó, lembra como é que eu imprimo? Deixa eu ver aqui, ó. Letra S assim. Aparece percente e vezes. E eu mando imprimir meu contador. Ó, vamos ver se ele vai rodar assim com aspas simples. Ó, então a letra S aparece percente e vezes e eu mando imprimir o contador, que é quantas vezes aparece a letra S. Rodei.
Ele só está reclamando do gets, mas tudo bem, vai funcionar igual. Então assim, ó. Dias melhores virão. Uma mensagem de otimismo nesta videoaula. Ok? Tá ali, ó, a letra S aparece 2 vezes. Em dias melhores. E agora, citando aqui Barão Vermelho, é isso? Frejá? Não, aquele do Dias Melhores para Sempre. Nada a ver com o Barão Vermelho. Mas você precisa desbloquear o dispositivo. Obrigado. Quando eu não estou falando nada de bom aqui, nada que preste, o celular tenta falar alguma coisa, ele está certo. Tá? Pelo menos eu fico menos constrangido aqui na live. Né? Mas assim, ó, Dias Melhores para Sempre é do J Quest, nada a ver com o Barão Vermelho, tudo bem. Dias melhores para sempre com 3 S, calculado pelo seu algoritmo na linguagem C, ok? Então tá aí, a letra S aparece 3 vezes. Se eu rodar aqui com aí vocês contam. Mas não deu certo. Porque na verdade eu dei Enter antes. Como é que foi isso? Que loucura. Roda aqui. Frase. Aí, dá um Enter. Aí, a letra S aparece 28 vezes. Pega aqui, pausa o vídeo e confira aí, ver se tem 28 S, tá bom? Galera, questão 8.18, né? Finalizada com sucesso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí. Fico à disposição, ok? Obrigado.